Vou falar para vocês que eu listei aqui 5 e eu vou ser super objetiva e assertiva. E até para vocês ficarem tranquilos, tudo isso aqui está sendo gravado e quem é sócio da SBEM vai ter acesso à gravação, então não se preocupem em tirar foto, mas se quiserem também fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Bom, então das 5 eu vou começar falando de LLM, Large Language Model, vou explicar mais ou menos o que é, mas vocês devem conhecer as LLMs. ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini, todas são o que a gente chama de inteligências artificiais generativas e eu vou falar em papel na produtividade em geral, tá? Então, o que é um Large Language Model? A gente tem, então, o ChatGPT, que é o mais conhecido, o primeiro que saiu, que a tradução literal seria de Generative Pre-trained Transformer, que seria um transformador pré-treinado generativo. Então, pensando nisso, o que significa isso? Você tem uma inteligência artificial, onde você tem dados, não aparece lá, né? Então, vou ver se eu consigo apontar aqui. Segura um pouquinho, isso. Você tem dados não estruturados que você coloca, que pode ser hoje áudio, vídeo, texto, e aí você tem uma saída de dados que são transformados, interpretados, resumidos, reunidos. É isso que é uma IA generativa. IA está na vida da gente há muito tempo. Machine Learning, aquela coisa de indicação de Amazon, indicação de Spotify, o Gmail, a gente já conhece esse tipo, mas a generativa é a mais recente. E aí, existe um conceito do que é a LLM, a LMM e as IA generativas completas. Então, LLM era o que começou. Você coloca texto e você sai texto. Então, Large Language Model, de linguagem. Depois tem o LMM, que é Multimodal Models. Então, multimodal são várias coisas. Texto, foto, áudio, vídeo. E você recebe texto, áudio, foto, vídeo. E as completas são aquelas que ainda assim interagem entre si, se conectam com outros aplicativos. Então, hoje, a gente chama todo mundo de LLM, tá? Eu vou fazer uma comparação igual ao MOD. A gente tem o diabetes monogênico, né? Quando a gente fala de MOD, eu sei que hoje é diabetes monogênico familiar. Esse seria o nome correto, mas ficou MOD, né? Então, a gente chama LLMs, mas hoje são todas IA generativas completas. Todas elas. E quais são elas? A gente tem ChatGPT, que é o mais antigo, né, que veio em 2022, e ele é o mais user-friendly, é o mais tranquilo de você usar, porque ele tem uma interface bem amigável. O Claude, tá? O Claude, que é da Anthropic, que ele é um pouquinho mais seguro, ele tem um pouco mais de cautela, alguns dizem que ele alucina menos. O Grok, que já é do Elon Musk, que ele tem o X, e ele é conhecido de ter um humor mais sarcástico. A gente tem o Copilot, que é da Microsoft, tá? Então ele integra muito bem com tudo que é da Microsoft, Excel, Word, Outlook. O Gemini, que é do Google, então a gente tem aí uma ferramenta muito poderosa, que é uma das mais, inclusive, de ter mais tokens para você usar. Código aberto, a gente tem o do Zuckerberg, que é da Meta, né, o Llama, que inicialmente era a única de código aberto, agora a gente já tem também o GPT, e a chinesa DeepSeek, tá? Que ela é conhecida também como ser muito boa para a geração de código e essa parte de programação também, tá? Então, todas elas são parecidas, são LLMs, né? São gerais. E aí, o mais importante que você tem que saber é, se for começar, teste sempre as versões gratuitas. E depois que você olhar, bom, eu gosto dessa interface, eu entendo que está sendo interessante, aí você parte para a paga. Qualquer uma delas, qual é a parte mais importante? Como você pede. E aí eu deixei aqui 2 exemplos. Você vai interpretar como se fosse um gênio da lâmpada ou um assistente pessoal. Gênio da lâmpada, você vai pedir alguma coisa que você não tem muita ideia, que é alguma orientação. Fala para mim o que eu tenho que saber de inteligência artificial generativa, de uma maneira didática. Você não tem a menor ideia, você só quer alguma iluminação, tá? Ou um assistente pessoal. Você sabe o que tem que fazer. Resume esse caso para um relatório, para uma aula. Você faria, mas você demoraria muito tempo, você poderia ter seu assistente pessoal fazendo. Então, são 2 formas de você pensar de como utilizar, para que você vai utilizar. E para quem está se perguntando, sim, isso aqui foi gerado por IA, e IA também tem bias, tá? Eu coloquei, por favor, gere uma imagem de um assistente executivo para eu colocar aqui na minha apresentação. Eu não falei gênero, ele primeiro colocou mulher.
Aí eu falei, não, eu quero um jovem de 30 anos, engravatado, que vai ser meu assistente. E foi assim o prompt que foi o mais importante. Então, essa é a parte mais legal. Você precisa saber como é que você pede. Então, aqui tem uma sigla, uma mnemônica, eu fiz alguns cursos de IA, e essa foi a sigla que eu achei mais fácil da gente ficar. Então, vai usar uma LLM, papel, quem é você, qual é a ação que você deseja, qual é o contexto, para quê e para quem, a estrutura e filtro. Vamos lá, eu sou uma médica, você é um médico endocrinologista com mais de 20 anos de formado, eu gostaria que você fizesse um post do Instagram de mais ou menos 10 linhas no máximo. A estrutura, eu quero que seja uma coisa curta, didática, e aí filtros, exemplos. Seja extremamente didático, não use linguagem técnica e seja parecido, por exemplo, com o perfil do Drauzio Varela. Vocês entenderam que eu dei assim uma coisa muito específica, eu segui uma lógica. Então, essa é uma formulinha para você ter respostas melhores em qualquer LLM. Então, vamos para os exemplos, tá? Assistente de viagens, planejar viagens. Ajuda com questões jurídicas. Sabe aquele contrato que você fica adiando, que você não tem a menor ideia? Que você tem aquele seu amigo advogado que está com vergonha de pedir? E aí você pode colocar lá o contrato para olhar. Post para mídia social. Sugestão de livro. Quem aqui nunca terminou uma série e ficou órfão? E você fala, eu gosto dessa e dessa série, acabei. Sugere mais pelo menos umas 5 na mesma linha? Então, de novo, gente, o céu é o limite, tá? Gmail, tradução. Então, hoje, você recebe um e-mail, você pode copiar e colar o e-mail e, da língua que ele vier, e fala, por favor, responda esse e-mail dizendo que sim, estarei naquele evento da Alemanha, seja casual e acolhedor, mas com um tom formal, e diga que a única coisa é que eu não vou conseguir ficar até o final. Ele faz exatamente isso, olhando o e-mail, você só copia e cola. Tá? Cronograma. Receita culinária, quem adora cozinhar? Eu não. Então, se você colocar, por exemplo, foto do que você tem na sua geladeira, ele diz, você consegue fazer essa e essa receita. Você pede para ele, me ajuda. Tá? Elaboração de discurso, de agradecimento, mensagem. Então, como eu disse, o que você tem de dificuldade que você poderia delegar? Quem vai saber é você. Tá? Então, isso é possível com as generativas. Ainda, sugestão de cardápio personalizado. Então, aqui a gente é da endocrinologia. A gente pode, olha, eu tenho um paciente com DM tantos anos, eu queria uma dieta hipocalórica de 1.200 calorias, com restrição de lactose. Você dá o prompt perfeito. E ele te dá. Óbvio, sempre, tudo que você recebe, você tem que revisar. Sugestão de plano de atividade física, elaboração de questão para provas de alunos, de residentes. Tem outras também legais, mas as LMs fazem. Treinar. Depois, no intervalo, se vocês quiserem, eu pego o celular e mostro para vocês. Vocês já conversaram ao vivo com alguma LLM? Com o ChatGPT? Quem aqui já conversou com o ChatGPT? Assim, aquela ao vivo. Hi, can you please talk in English right now with me? Just correct me if... Cara, você treina qualquer língua. Incrível. Para terminar, resumos, interpretação de PDFs e ainda até subir uma tabelinha do Excel. Tá? Então, para citar algumas das que eu mais utilizo. Então, primeira ferramenta, LLM geral. Segunda ferramenta, Open Evidence. Quem aqui já ouviu falar no Open Evidence, só para eu ter ideia? Maravilha. Então, o Open Evidence é uma ferramenta, basicamente, que você precisa de uma resposta rápida para uma pergunta clínica, técnica, e aí o que você vai ter? Você tem essa interface, que é uma pergunta que você faz. Então, a pergunta é, olha, bom, eu até botei aqui. Me fale, por favor, de referências sobre efeitos colaterais oculares do GLP, dos análogos, que foi uma coisa recente. Ele te responde num parágrafo, tá? E depois que ele te dá esse resumo, ele te mostra as referências. Então, aqui tudo vem do PubMed, vem de locais que são confiáveis. Então, diferente, vocês viram que em LLM geral eu não falei de referência, né, de pesquisa bibliográfica, de propósito, porque ele não é o melhor. Tá? Então, existem ferramentas melhores. Não estou falando que é impossível, mas não é o melhor. Então, essa aqui é uma referência para consultas rápidas e, às vezes, até uma coisa que você não costuma. Eu sou da neuroendócrino, quero ver o que tem de novo na parte de tireoide que eu não estou sabendo, lá de oftalmopatia de Graves. Então, é aqui que você pode perguntar. Terceira ferramenta. Essa eu sou fã de carteirinha. Quem aqui já usa um notebook LM? Olha só. Sério? Ninguém? Tá bom, Pri. Então, gente, assim, de verdade, essa aqui vocês têm que levar para casa. Então, vamos lá. Notebook LM é uma ferramenta que você pode usar para estudos e atualização. E ela é do Google, gratuita para quem tem Gmail, certo? E a interface dela é essa aqui. Você tem cadernos, tá?
E aí, o que significa ter um caderno? Imagina que você quer estudar um assunto específico. Então, você vai reunir. Vocês viram que eu tenho um caderno aqui de educação, de GPT, e a diretriz última, né, de esteatose hepática. E aí, você abre um caderno e ele pergunta, o que você quer colocar nesse caderno? Aí, você tem aí uma possibilidade de colocar, se for na versão gratuita, mais básica, 50 referências. Que tipo de referência? O que você quiser, gente. Pode ser texto. Ops. Pode ser texto, pode ser site, pode ser link do YouTube, pode ser PDF, pode ser o que você quiser. Então, vamos imaginar que você quer esgotar um assunto e quer entender sobre um assunto, você reúne tudo isso e aí ele vai resumir. Então, logo depois, ele coloca essa interface do quando você faz. Eu deixei só uma referência para simplificar aqui a nossa vida. O Guideline de NASH. Ele faz um resumo, que é um chat interativo. Você pode perguntar o que quiser aqui embaixo. Você pergunta tudo sobre o texto, tá? E aí, o que ele tem de diferente de um LLM geral? É essa parte do estúdio, porque ele faz um podcast, um resumo de áudio. Uma vez saiu o Bimagrumab, que eu não tinha lido nada ainda, e eu falei, eu não vou ter tempo. Fui buscar meu filho na escola, em 20 minutos eu escutei o áudio, gente, do resumo. É um áudio de 2 pessoas conversando, explicando de forma didática sobre o que é o assunto. E aí, agora, ele também faz vídeo, tá? Ele faz mapa mental e faz relatórios. Os relatórios você faz quiz de pergunta, guia de estudo. Então, é incrível. Essa vocês levam para casa, vão brincar com o Notebook LM. Depois eu boto no meu Instagram, me marquem, que eu vou adorar saber quem é que está usando. Tá? Só para vocês verem o mapa mental. O podcast eu vou deixar aqui. Ver se eu consigo clicar. Vai. Olá. Hoje vamos mergulhar num tema super importante para quem lida com sobrepeso e obesidade na prática clínica. A doença hepática e esteatótica associada à disfunção metabólica, a MASLD. Isso mesmo. É a nova forma de chamar a antiga doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Uma condição muito... Olá. Vocês viram? Aí tem um vídeo também, que ele bota imagem de slide. Tipo um videozinho. O que acontece quando um dos órgãos que mais trabalha no nosso corpo, o fígado, começa a... Aí, ó, deixa eu... O que acontece quando um dos órgãos que mais trabalha no nosso corpo... Não. O que acontece... Ele coloca algumas figuras, ele põe diagrama, um vídeo para você olhar resumida o texto. Então, vocês viram que é um negócio poderosérrimo, para você estudar, para você entender e para você, inclusive, passar para alunos. O que acontece tá? quando um dos órgãos que mais trabalha no nosso corpo... Se ele deixar pronto. Quarta ferramenta, a gente está acabando, Gamma AI, tá? Que é uma ferramenta para gerar slides. Então, se você é professor, assim como eu, adora ensinar, adora dar aula, está numa esquina, tem até um projetor próprio para pegar em qualquer parede e dar aula onde quiser. Tipo, essa é a pessoa aqui. É uma ferramenta muito legal. Ela cria apresentações em minutos, então você tanto pode vir de um texto que você resumiu no ChatGPT, está maravilhoso, um texto que veio do Notebook LM, maravilhoso, você copia e cola, tá? E logo depois, aqui eu deixei até um exemplo para vocês testarem. Esse QR Code aqui, eu botei uma pergunta muito simples. Pode, por favor, criar uma apresentação para leigos sobre as principais medidas para tratar e acompanhar a obesidade? Isso aí vocês sabem olhar se está boa ou não a apresentação. É uma coisa tranquila, né? Mas pode ser uma coisa técnica que vocês elaboraram. Esse aqui, ele tanto exporta em PPT como exporta em PDF. Minutos, vocês veem isso aqui trabalhando. E a última é uma ferramenta de prontuário eletrônico. Eu dei um exemplo, existem outros, existe além do LifeApp, o Voa Health e outros prontuários que estão fazendo transcrição, mas esse aqui eu acho mais legal, porque ele começou com uma ferramenta de mapa de saúde, tá? Que você bota o PDF dos exames e ele já coloca numa tabela, faz um mapa de saúde, e ele também estuda pilares do estilo de vida saudável. Então, você consegue acompanhar isso do seu paciente e dar uma nota para a saúde dele, tá? Um perfil de saúde, e, no final, a transcrição dele, quando você ativa, gera uma anamnese maravilhosa. Ele ainda pode dar pitaco se você fez a anamnese ou não, de acordo com os pilares da MEV. E, é sério, tem gente que não quer, porque, às vezes, ele diz assim, você esqueceu, você fez muita pergunta fechada, você não deixou ele terminar de falar não sei o quê, você não fez o SMART. É incrível. E a IA gera documentos e relatórios.